O Yuri fica puto, que eu pensei, aquecendo a voz do Yuri fica puto pra caralho. Vamos lá. Fala pessoal, André Kopke aqui da Nutribiótica e hoje com o meu sócio Celso Marcial para mais um React. Hoje a gente vai reagir uma live que foi super bacana. E vocês sabem, né, galera? O React, a ideia dele é a gente falando o que vai aqui. O último o vídeo tinha 3 minutos, então foram 40. Então, assim, esse também vai ser no mesmo ritmo, tá? E vamos lá, eu pedi o calopsita. Celso, por favor. Não, eu não tenho que falar, não. É react. Vamos reagir, né? Vamos lá. Manda aí, calopsita. Bora lá, pessoal. Introduzir uma boa ração extrusada. Muita gente pensa assim, eu dou sementes porque é mais em conta. Nem sempre é mais em conta, tá, galera? Calopsita, dá um pause aí. Vamos apresentar o povo. Isso foi uma live chamada Vivendo de Calopsita. E aqui, irmão, só tem os feras. Aí. Tá faltando o Fábio Garcia aí também, que é muito fera. Mas essa live foi muito legal. Eu acompanhei esse projeto dos meninos aqui, ficou muito bacana. Aqui tá o André, do meu Mundo Pet, tá? Tá o Felipe, do meu plantel Amigo de Penas. Tá o Fiore, do Calopsita Fiore. O Thiago, do meu Pet Psita Seeds. E aqui o grande Rodrigo Neves. Rodrigão, lá do Criatório Neves, que é um cara, assim, fantástico. É parceiro nosso aqui também, cliente nosso. E eles fizeram a live e ficou muito legal. E eles estavam falando de semente, tá? Aí eu vou pedir o calopsita. Me dá um negócio aqui, já que estamos ao vivo, me dá aqui, deixa eu passar pro lado de cá a Cabe. Não, deixa eu botar a Cabe. Vamos homenagear a Cabe. Pronto. Põe a Cabe aí. Ela fica aqui porque aqui ia dar mais visibilidade. Mas aqui eu viro. A Cabe é o criadora de aves no Brasil, que a nossa amiga Fátima, Sumara, tantas outras participam lá, né? Segue aí, calopsito. 10 quilos de semente. A gente estava fazendo um cálculo aqui, em média, ela vai consumir 4 quilos, tá? Como assim, em média, ela vai consumir 4 quilos? Ou 3,5 kg? Primeiro, calopsita é seletiva, como outras aves de bicultor. Ela vai ciscar, tem muita casca também, enfim. Tem muito... Tem algumas que tem até pipoca com corante e aqueles negócios todos. Então... Já extrusada, ela vai consumir em média de 9 quilos. Dá uma pausa aí, calopsita. Celso, isso aqui foi muito legal. Por quê? As pessoas ficam perguntando se a gente é contra semente. E aí você, zootecnista, 30 anos de mercado, 30 anos ouvindo essa pergunta, se você é contra a semente. Aí eu vou te fazer essa pergunta, você é contra a semente? Eu não sou contra a semente. Eu sou contra o uso indiscriminado e contínuo de semente, né? A semente ela tem que funcionar como um petisco, como um entretenimento, sim, como um adicional para a ave, para variar um pouco a dieta dela, né? Sim. Mas no sentido mais como petisco, como divertimento e até mesmo de uma forma nutricional, mas ela só entra de uma forma nutricional quando ela está balanceada dentro da fórmula. Exatamente. Né? Quando ela está balanceada dentro da fórmula, ok. Quando ela está sendo dada indiscriminadamente por fora da fórmula, aí sim, a gente tem que ter cuidado. Porque aí não é legal você usar a semente dessa forma. Esse por dentro da fórmula, vê se é isso que eu estou entendendo. A semente tem muito fósforo. Sim. E quando você tem produtos com muito fósforo atrapalha a absorção do cálcio. Sim. Não é isso? Sim. Então, quando você coloca a semente numa fórmula da Nutribiótica, por exemplo, que tem semente, aqui a Egg Protein tem semente, ó, tá? Quando você coloca essa semente aqui, você compensa esse fósforo com mais cálcio dentro da formulação, dentro do premix, para que mantenha aquele nível de 2:1, que é o que é indicado, que é o que manda a literatura mundial. Ou eu equilibro o cálcio jogando um pouco mais de cálcio, ou dependendo de como tiver o cálcio dentro da fórmula e eu coloco a semente, eu reduzo um outro ingrediente que é fonte exclusiva de cálcio na fórmula, sim, né, que não é semente, é um outro tipo de ingrediente, aí eu reduzo essa proporção para a gente voltar ao equilíbrio do fósforo. Perfeito. Aí, só para contextualizar, semana passada, um amigo nosso, não precisa citar o nome, ele comprou um ring neck Cleartay, aqueles ring neck que eu falo que tem sobrenome, né? Cleartay, o nome. Ele comprou esse ring neck e há 4 anos o ring neck, a dieta do ring neck era girassol. A base só girassol. Como é que fica o fígado de uma ave que se alimenta durante 4 anos só com girassol? Normalmente, porque quando você dá muita gordura para um animal, quem vai tentar
detonar essa gordura, metabolizar essa gordura é o fígado. Sim. Né? O fígado ele vai tentar debelar esse excesso de gordura. E a vesícula biliar, expelindo mais bile e tal, para tentar digerir essa gordura na luz do intestino. Com essa sobrecarga, né, maior, o fígado ele fica prejudicado. E além de ficar prejudicado, existe também a mobilização de gordura no próprio fígado. Sim. E aí a gente tem um negócio chamado esteatose hepática, que é o excesso de gordura no fígado. Sim. Quando você tem esse excesso de gordura, o fígado começa a perder as funcionalidades. Os hepatócitos começam a perder as suas funcionalidades. São as células do fígado. Que são as células do fígado. E isso daí vai prejudicar o metabolismo como um todo. Sim. Então você tem um comprometimento fisiológico da ave. Perfeito. Quando você usa esse excesso de semente, que no caso é um excesso de gorduras, Sim. né, vamos dizer assim. Perfeito. E aqui, pessoal, o que eles estão comentando é o seguinte, que quando você tem 10 quilos de semente, na verdade a ave só vai consumir 3,5 kg. Porque o restante é casca. Os outros 6,5 kg é casca. Sim. E aí tem uma galera agora colocando premix na semente. Não sei se você já viu isso. Já. E não existe estudo, até um negócio que é complicado, porque assim, a gente tenta sempre ver o lado, entender o manejo de cada um e tal, mas tem coisa que é terraplanismo. Aí não dá para entrar. Não dá. Não existe um estudo, por exemplo, que se você botar vitamina na semente, essa vitamina vai entrar dentro da semente. Pela casca. Não existe. E a ave vai comer aquilo e vai jogar a casca fora. Quer dizer, ela não vai aproveitar a vitamina que está ali. E o que eles estão falando é que de 10 quilos, 9 a ave aproveita de extrusado, né, se ela tiver um desperdício de 10%. Então você pega 10 quilos de semente, você está alimentando com 3,5 kg de alimento para sua ave. Sim. E 10 quilos de extrusado, você está alimentando com 9 quilos para extrusado. Sim. Então a extrusada chega a ser mais barato do que a semente nessa conta. Porque na verdade você está propiciando a saciedade da ave com um volume muito maior. Sim. Né? E a saciedade fisiológica da ave. Sim. As necessidades dos nutrientes que a ave realmente necessita. Perfeito. Né? Não adianta, você falou a questão de botar premix na semente, né? O hábito dessa ave de descascar a semente realmente foi o que você falou, vai ser jogado fora. Sim. Então não tem como você ter um aproveitamento adequado desse premix. Na verdade, é uma bobagem você fazer um negócio desse. O que poderia acontecer, assim, se você for muito condescendente, é você tentar fazer isso com semente descascada. Mas mesmo assim, por ser um pó de baixa aderência, ele não vai conseguir aderir tão bem à semente descascada. Então, normalmente, ele vai tender a precipitar e ficar no fundo da embalagem. E aí você vai ver um pouco de pó no fundo da embalagem, que provavelmente vai ser o premix que está sendo jogado fora. Perfeito, perfeito. Segue aí, Calopsito. Tá? E a quantidade de sementes que a calopsita precisa comer é muito maior, porque não tem a tabela nutricional completa que a extrusada tem. Ou seja, se você for comparar extrusada com semente, o cara vai chegar assim e vai fazer: não, eu compro 10 quilos aqui de semente para passar um mês. Para comprar extrusada, você precisa comprar só 5 quilos, cara. Dá uma pausa, Calopsito. Aqui nessa fala, Celso, me chamou a atenção dele, que ele fala assim, a calopsita precisa comer mais semente para poder compensar o extrusado. E, na verdade, eu vou até corrigir o meu xará aqui, o que ela comer de semente, ela não vai ter no extrusado, porque a semente não tem as vitaminas que o extrusado tem. Então, ela pode comer 300 kg de extrusado, que vai continuar faltando uma série de vitaminas que a semente não possui. E mais, não estou nem entrando no mérito dos ingredientes tecnológicos, né? Estou falando de vitamina mesmo. Sim. É muito básico. O básico. A semente é muito pobre, então não adianta a calopsita comer, está comendo 50 kg de semente para compensar o extrusado. Não. Ela não importa a quantidade de semente, ela nunca vai compensar o extrusado. O extrusado, André, é o produto ideal, por quê? Porque ele tem todo o balanceamento. Ele foi trabalhado, vamos dizer assim, por que você tem hoje, por exemplo, uma papinha para neném? Porque ali naquela papinha, ele tem todos os ingredientes necessários para o neném, né, para a criança, né? Por quê? Porque não é só aquela papinha de batata ou cenoura. Ali tem batata, cenoura, vitamina A, vitamina E, ferro, cálcio, DHA, não sei o que, tudo. Quer dizer, você consegue fazer com que um alimento básico ele se torne um alimento super prêmio. Perfeito.
colocando nele, adicionando nele tudo aquilo que falta nele. Sim. Por que feijão e arroz é uma combinação perfeita? Porque um tem muita metionina e o outro tem muita lisina. Sim. E a metionina e a lisina para o ser humano é muito importante como nutriente. Eles falam até que é a melhor combinação do É a mundo, melhor né? combinação do mundo. Lisina, metionina é o exatamente. feijão com arroz. Ou seja, se você comer só o arroz ou só o feijão, você não está comendo uma dieta balanceada. Perfeito. Porra, Nesses 2 aminoácidos. bacana. Manda aí. Você passava um mês tranquilo. Entendeu? E sem Então, falar, assim, André, que desculpa. vá, sem fala, falar conclui. E sem falar que a Nutribiótica também desenvolveu O o palito. grão dela, O né? grãozinho, O grão dela, ele em forma de disquinho, né? Que diminui bastante também o desperdício. Então, essa média aí de 10% de desperdício em 10 quilos ainda cai mais. Vai aproveitar mais ainda com o formato aí da ração da Nutribiótica. Porque a ração Isso da é verdade. Nutribiótica, galera, ela não é redondinha, tá? Como as outras, ou compridinha, parecendo uma cenourinha, assim, sabe? Eles só Ela falam é granulada, como se fosse um disco mesmo, É um disquinho. Então, quando a calopsita belisca, ela esfarela e ela vai cair num ramiquinzinho ou num potinho lá que você botou. E o desperdício é muito pequeno. Tanto é que a fábrica, a ideia da fábrica é ter a melhor extrusada em nutrição e também ter a extrusada que tem menos desperdício, galera. Então, assim, se você for comparar atualmente um saco da extrusada Nutribiótica, comprando direto da fábrica, está em média de uns R$220, tá? Aí você vai, eu compro um saco de 10 kg de semente a R$90. Tá, mas aí tu consumiu 4 quilos, 3,5 kg, a tua água vai consumir. Exatamente. Entendeu? Se tu pegar o dobro, 8 quilos, né, que seriam 20 quilos tu já gastasse R$180. Agora, galera, não é que você deixe de dar semente, tá? É o que o Celso falou. Sementes, a gente usa aqui como pode tocar, enriquecimento ambiental, Forrageamento, né, Celso? forrageamento ali, algo do tipo. Mas a extrusada, em questão de desperdício, é muito melhor. Principalmente financeiramente, porque vai lhe dar um retorno também financeiro. Por quê? Supondo que você tenha 10 casais. Você tendo 10 casais, galera, a ave que ela come extrusada, ela vai ter uma quantidade de postura melhor. Entendeu? Principalmente ela nutribiótica, que ela trabalha com uma quantidade de vitamina E boa. Então isso aí vai fazer o quê? Que a ave tenha... Não, dá uma pausa aí, Calopsita. Esse negócio da vitamina E, você sabe que é a gente que está lançando moda nisso aí, de tanta gente falar e etc e tal. O Fiore, que está aqui, fez uma postagem essa semana dizendo que ele nunca viu uma calopsita, né, do plantel dele com 7 ovos galados. E aí, quando eu te liguei, que eu te mandei a foto, aí você me deu a explicação, que é a questão do selênio pro macho, por conta da espermatogênese e tal. Fala como é que é isso, porque eles pegaram esse gancho aí, na ligação que a gente conversou, eu fiquei interessado naquele papo lá. Como é que é isso aí? Como é que funciona? André, primeiro eu quero fazer um comentário anterior a esse, para aproveitar a sequência da fala do André, em relação à questão da semente. Bom, vamos lá. Você compra, ele falou, um saco de 10 quilos de semente. Saco de 10 quilos, Beleza. Ah, não, mas aí você pode comprar 20 quilos de semente, que aí o preço e tal. Bom, vamos só pensar, vamos só lembrar, na verdade, um pequeno detalhe, né? Quanto mais semente você tiver estocada, mais a chance de você ter problemas com roedores. Sim. Né? E isso daí é muito comum, né? Principalmente semente de girassol, né? E a questão de micotoxinas. Sim. Porque, na verdade, você estocar as sementes com o tempo, dependendo do tipo de umidade que você tem no ambiente, dependendo da época do ano, você ainda tem problema de proliferação de fungos e, Sim. com isso, problemas ainda mais graves com as aves na questão de intoxicação por micotoxina. Sim. Né? Então, se você está dando semente, você está correndo esse risco. O que na extrusada não acontece, por quê? Porque a gente tem antifúngico, porque a gente tem uma embalagem mais adequada para proteger a semente. Né? Então tem esse detalhe aí que eu queria... E o prazo de validade. E o prazo de validade. Porque a extrusada nossa tem um ano de validade. Isso. A semente ela foi colhida, sabe-se lá quando, aonde ficou no depósito lá no país de origem, veio de container para cá, ficou no depósito aqui. Então até essa semente chegar,
Já tem estudo aí que a semente foi colhida há quase um ano para poder chegar aqui. Então você imagina isso. Então tem esse detalhe aí que a gente tem que levar em consideração, só para aproveitar a fala dele da semente. A questão da vitamina E? Da vitamina E, né, no caso da opção de reprodutivo, né, desempenho reprodutivo das aves, né, a gente sempre trabalha com esse conceito de performance, eu já falei isso outras vezes, vou falar de novo. A gente sempre trabalha com o conceito de performance de macho e de fêmea. Sim. Então, a fêmea tem que fazer o papel dela, que é pôr o ovo. Sim. O macho tem que fazer o papel dele, que é botar, Encher. galar o ovo para que ele saia, Sim. para que ele saia galado. E ao mesmo tempo, o papel do ovo em si é desenvolver o embrião, né, e o embrião estar bem nutrido dentro do ovo, porque ele não tem opção, né, para que ele possa ter um bom desempenho. Existem calopsitas ou plantéis de calopsita que têm um trabalho voltado para melhoramento genético reprodutivo. Sim. E aí você tem aves com maior quantidade de ovos, né? E tem plantéis que têm um trabalho direcionado para outras questões da calopsita que não exatamente esse volume de ovos, né? E aí com padrão, para poder participar de campeonato, exatamente. Etc. E às vezes vários pontos do melhoramento são utilizados. A reprodução, o fenótipo da ave, né, a mutação, tudo isso pode ser considerado. Mas quanto mais você utiliza de variáveis, mais complicado é o processo reprodutivo, né? Então, no caso do Fiore lá, que ele comentou com você a respeito disso daí, é porque realmente a gente trabalha isso. E aí eu vou te falar uma outra coisa. O André, por exemplo, postou uma ave dele, até falei com ele hoje pela manhã, uma ave dele com 11 ovos, e todos 11 galados. Nossa Senhora. Né? Então, ou seja, eu até perguntei para ele, olha, como é que é o histórico e tal, e ele fez alguns posicionamentos em relação à questão desse casal em específico, né? Que eu concordei com ele e tudo, mas aí ele me deu uma informação a mais, que é, além deles estarem galados, além deles nascerem, ou seja, que o plantel dele tem uma performance de número de ovos, que ele fez uma seleção relacionada a isso, tem também a questão do tratamento dos machos nos filhotes. Sim. Então o que ele está observando é que além de tudo acontecer na parte reprodutiva, a performance de alimentação dos filhotes está melhor e os filhotes estão desenvolvendo mais. Sim, e lá é egg protein. Ele dá egg protein. Ele dá egg protein. Ou seja, o pai está pegando, o pai e a mãe estão pegando, tratando os filhotes e está desenvolvendo mais. Então você consegue fechar o ciclo. Sim. Você consegue fazer a fêmea botar o ovo, o macho encher os ovos, os filhotes nascerem e os machos tratarem os filhotes saírem bem desenvolvidos do ninho. É isso que a gente busca aqui no Nutribiótica. O que nós buscamos? Nós buscamos ter o ciclo como um todo bem amparado. Sim. Não adianta você ter uma parte só do ciclo bem feita, você não vai ter resultado final. Sim. Porque qual é o resultado final? O resultado final é o filhote lá na ponta, bem nutrido, bem desenvolvido, pronto para ir para o novo lar. Sim. Né? E assim, eu vejo, você que falou egg protein, eu até separei ela aqui. Aliás, vamos falar dela aqui um pouquinho. Essa egg protein, que hoje ainda não fechou o mês, mas eu acho que esse produto vai ser o mais vendido na fábrica esse mês. Porque como a gente tem muitos criadores que estão dando os extrusados que eles já davam, não mudou ainda, pelo menos a egg protein está entrando em tudo quanto é criatório. Sim. E eu fiz uma live com o Fábio Garcia, que a gente vai até reagir a ele depois. Você viu a live? Você viu o filhote tratado pelos pais com egg protein? Sim. O tamanho que ficou o filhote? Tipo assim, o filhote estava com 45 dias, parecia um adulto já, do lado do pai e da mãe, né? E o que eu falo não adianta você ficar investindo em genética se a alimentação depois é ruim. Sim. Porque esse filhote não vai desenvolver. Então é alimentação boa, é botar o filhote para poder voar, para que ele desenvolva musculatura peitoral e etc e tal. E principalmente, né, aliado a isso, o bom trabalho genético. Mas se você não der esse suporte, a coisa não vai. Aí minha pergunta é, o que tem de diferente na egg protein que a gente está vendo esse resultado que nenhum outro produto dá? No caso do pai tratando o filhote, o que tem aqui de diferente que você colocou nesse produto para poder dar essa performance toda, das pessoas perderem até o tempo de anilhamento, ter que usar a anilha 0,5 a mais? O que é isso? Né? André, na verdade, a egg protein... Sem contar os segredos, viu? Que eu estou de olho em você. É que sou eu que conto. Ele faz as perguntas difíceis e... Né? Bom, André, na verdade, a egg protein é um produto bem balanceado na parte de aminoácidos também. Né? Então, não é só a questão da proteína total. A gente também tem um balanço legal na parte de aminoácidos. E quando você tem um balanço de aminoácidos mais ajustado, o que acontece? Você consegue otimizar todos os aminoácidos que você está usando na fórmula, que na verdade são os componentes das proteínas. Né? Sim.
Isso daí é uma das coisas muito importantes. Além de usar todos os ingredientes tecnológicos que a gente usa, né, que todo mundo já tem informação, que é a canela, o orégano, né, o DHA e tudo, né, que também propicia muito. Mas eu acho que o mais interessante da Egg Protein é a aceitabilidade que ele tem pelas aves. Sim. Então, como a ave tem uma facilidade na época reprodutiva de alimentar os filhotes, de pegar e tratar e tal, nem diz outro, o frete fica mais barato, Sim. ela vai menos vezes ao coxo para poder tratar o filhote, porque o filhote fica mais tempo saciado e ao mesmo tempo saciado com uma nutrição de alta performance, né, níveis de altos níveis e alta digestibilidade, ele consegue fazer tratamentos mais efetivos ao filhote. E eu acho que isso daí é muito importante. Aqui, ó, tirando os macros, né, que aí entra o arroz, o farelo de soja, a soja micronizada, né, porque esse produto aqui, pessoal, tem um diferencial, tá? A gente extrusa os macros e tritura. Farinhada nenhuma é assim. O pessoal geralmente mistura as farinhas e embala, né? A gente extrusa e transforma, a gente pega o pó, transforma em extrusado e depois transforma em pó de novo. Porque esse processo a gente acredita que dá mais digestibilidade, dá mais homogeneidade, etc e tal. Só um detalhe que você falou do arroz, né? Sim. O arroz, ele dá mais performance digestiva, porque o amido do arroz, ele é mais biodisponível para a ave do que o amido do milho. Do milho, perfeito. Então, ele tem um aproveitamento melhor. Esse produto não leva milho. Não. Esse produto não leva. Não. Aí, ó, alho desidratado, que a gente sabe que age como coccidiostático. Inclusive, a gente estava vendo também a redução de fungo, essas coisas, né? E outra coisa também, um alimento bom, a ave também, quando ela precisar de enfrentar qualquer desafio sanitário, se ela estiver bem nutrida, ela vence aquilo ali tranquilamente. É facilmente transponível essa barreira. Ovo em pó, que eu acho um grande lance, o ovo em pó. Também. O ovo, Celso, até eu brinco aqui com o pessoal, que assim, a gente respeita muito os manejos, tá tudo certo. Mas depois que inventaram o ovo em pó, eu acho até perigoso dar o ovo, né, cozido e tal, por conta do enxofre, se cozinhar muito, e pouco por conta de salmonela, né? E o ovo em pó é igualzinho o ovo que o cara dá, é o mesmo ovo. A diferença é muito boa. A diferença é que aqui você não tem esses riscos, né? Você pode comparar o ovo em pó como se fosse o leite em pó, né? Sim, exatamente. Exatamente. São produtos em pó, mas que quando reconstituído ele tem o mesmo padrão do original. Né? Só que como o leite não tem os riscos de você pegar um leite na infecção e etc. Claro. Aí tem óleo de girassol bruto, gordura de coco. Aqui que deve vir um extrato etéreo. Aí isso aqui é o nobre do nobre do nobre. Né? O ômega 3, né? Bastante antioxidante. Pimenta rosa, que isso ajuda também, né? Mel de abelha, isso aqui é fantástico. Até uma polêmica! Deram uma palestra falando que não se usa mel de abelha para fazer ração, né? Aí um ligou pro outro assim, cara, o girassol tem o dobro da caloria, né? E o girassol não tem as propriedades que o mel de abelha tem. Você é anti-inflamatório, série de coisas. Mel de abelha é fantástico. Aí vem semente de níger, semente de abóbora. Lembrando, pessoal, que quando coloca semente, você faz aquela jogadinha para equilibrar a semente. Tudo é balanceado. A fórmula é um grupo de ingredientes balanceados. Exato. Não são isolados, né? Exato. Aqui grão de girassol, tá? E aí vem o que eu acho que é muito legal. Os prebióticos que a gente tem, né, o MOS aqui presente, e a gente tem a espirulina. E a gente sempre gosta de falar da espirulina, Celso, porque dos 22 aminoácidos essenciais, a espirulina tem 18, né? Então é um negócio assim, não tem nada igual. E eu não vejo outras fábricas usando espirulina, não. Até fora do país. Eu acho que a gente é pioneiro nisso então, aqui. E como a espirulina está na Egg Protein, ela está sendo usada para nutrir o filhote, você automaticamente já está dando uma condição imunológica melhor para o filhote. Exatamente. Então ele no ninho, ele já está aos poucos adquirindo um pouco mais de resistência imunológica para os desafios que ele está sofrendo ali naquele momento e posterior àquele momento, quando ele sair, que é um momento de estresse, que normalmente cai a imunidade por causa da transição, vamos dizer assim. Então você já está propiciando uma qualidade melhor para essa ave. E ela tem os óleos essenciais, como você falou, o orégano e a canela, né? Aí vem ácido fólico, aí vem as vitaminas, niacina, colina, vitamina A, B1 e tal. E é um produto super vitaminado, né? E super calórico também, 4.100 quilocalorias. É um dos mais calóricos que a gente tem. Porque na fase que é para ser dado esse produto, a ave exige essa caloria. Exatamente. Porque, gente, ó, vamos pegar uma calopsita H. pons natural aqui, ó, 3.000 e poucas calorias. Aqui 4.100.
Então, tipo assim, a diferença é Tem muito grande. uma polêmica muito grande, André, que o pessoal faz, às vezes, em relação a essa questão, que é o seguinte. Vou comparar, novamente vou voltar uma comparação à criança, né? A pessoa fala, criança, Sim. não pode comer isso, não pode, ela pode comer tudo isso. Por quê? Porque ela está na fase de desenvolvimento, ela está na fase de crescimento, o metabolismo dela é acelerado para poder processar isso daí. Sim. Que é diferente, por exemplo, de uma pessoa de 80 anos, Exato. 70 anos, que tem outro Exato. metabolismo. Então, nessa fase inicial, tudo que a ave pega, ela está quebrando, ela está aproveitando, ela está mobilizando como estrutura óssea, muscular, Sim. formando tecido, formando desenvolvimento imunológico, a parte toda do desenvolvimento torácico de coração, pulmão, né, vísceras como uma forma geral. Fazendo homeostase do organismo dela. Do organismo, tudo daí está contando para que ela tenha um alto desenvolvimento inicial. E eu até comentei com o André hoje de manhã a respeito disso também, que eu ainda pedi para ele, falei, André, você está falando do tamanho dos filhotes e tal, depois pega esses filhotes e vê como eles vão ser lá na frente como reprodutores. Como é que vai ser o desempenho deles como reprodutores. Vê se eles vão ser mais precoces, Sim. por exemplo. Porque teve uma boa nutrição desde o primeiro dia inicial. De todos os órgãos, todas as estruturas que vão estar na fisiologia dele lá na frente, contribuindo para ter uma performance melhor. E o que eu falo com todo mundo, ô Celso, até você falou uma frase pro Edson, que você falou assim, olha, eu posso falar até contra a gente. Sim. E tem coisas que a gente fala até contra o nutribiótico. Ele fala, cara, isso aqui eu prefiro que você faça assim, assim, assado, porque o nutribiótico ainda não atingiu o nível que a gente quer e tal. Mas eu vejo que a gente está muito à frente de marcas, inclusive fora do país, por conta desse pensamento. Porque eu não vejo ninguém se preocupando com isso, sabe? Você pega produtos super premium que tem, às vezes, 6, 7, 8 bichos na capa do produto, você fala assim, meu Deus do céu. Então, assim, é diferente a maneira como a gente cuida disso e trata disso, sem dúvida, para os clientes, né? Vamos lá? Vai lá, Calopsito. Tinha mais ovos, né, no caso. Aí, o que acontece? Vai ter mais fecundação. Então, assim, se nascer um filhotinho a mais dos 10 casais, você já está num lucro muito grande. E não vai nascer um filhotinho a mais. Você vai ter mais ovos de cada casal e mais ovos galados, porque tu está recebendo uma nutrição muito boa, então certo ali tu ter 1 ou 2 filhotes a mais de cada casal. Exato. Bora lá, Felipe. Exatamente isso que o André falou. Quando você faz uma matemática assim mais precisa, né, que você vai calcular o quanto que eu estou gastando com semente, por exemplo, e o quanto que eu estou desperdiçando de semente, no final a conta dá mais ou menos a mesma. E a ração, como ela é muito equilibrada, ela vai te entregar um resultado muito melhor, né? O bacana da ração também é que a semente também dá para fazer, mas é mais difícil, né? Porque é mais difícil controlar os nutrientes. É que você pode ter uma ração específica para cada fase da ave. Então, ela muda de penas, ela vai precisar ela vai precisar de uma quantidade de nutrientes que é diferente da reprodução, que é diferente de uma época de frio, de repente. E aí a ração você consegue simplesmente ir trocando, né, para a ração mais adequada da sua ave em cada momento da vida dela. E uma coisa que o André falou também, super verdade, se você tirar um filhote a mais por casal, você com certeza já pagou qualquer diferença que ainda possa ter de preço entre uma estruzada e uma semente. Vale a pena sim. Sem falar que demora... Dá uma parada aí só para comentar essa questão aí que ele falou de tirar um filhote a mais. Pessoal, o negócio é o seguinte, é muito simples, a conta ela é bem básica, é bem fácil de ser feita. Não espere tirar um filhote a mais com semente. Não tem como. Você entendeu? Então, é tipo assim, o pessoal quer tirar um filhote a mais, mas quer usar a semente. Isso não vai acontecer. Né? Para você ter resultado, você tem que usar produtos que dê resultado. Sim. Né? Você usar produtos que não dão resultados, você não terá resultados. Sim. Né? Então, não adianta você querer... Ah, não, mas eu quero tirar um filhote a mais, mas eu quero continuar usando semente. Esquece, isso não vai acontecer. Não, e até depois, Celso, o período que a gente sabe que quando a fêmea vai formar aquele ovo, ela tira cálcio, né, inclusive de estrutura óssea dela. O cálcio sai do osso dela. Do osso, na verdade. Do osso. Cara, como é que fica uma fêmea para se recuperar disso comendo semente? Não tem como, é bem difícil. Entendeu?
Aí ela começa a ter a osteopenia, deve ter, né? Osteopenia, né? Porque no ser humano tem, porque eu sou fisioterapeuta, então ela deve ter uma osteopenia, pode ter uma osteoporose por conta dessa não reposição do cálcio. E aí o que eu vejo, pessoal, fica uma dica aqui, o pessoal dá grit, dá o gritzinho, né, de cálcio e tal. Celso, se você der aquilo, talvez você está fazendo até mal. Não estou dizendo que eu seja contra, quero até a sua opinião disso. Não é que eu seja contra o grit, mas você está dando cálcio para a ave sem saber qual que é a necessidade de cálcio dela. Porque às vezes você pode estar causando um problema renal nela, um cálculo renal, por exemplo, pelo excesso de cálcio que ela não precisava daquele momento, daquilo que você está ofertando para ela. É isso mesmo? Assim que funciona? Olha, essa parte de suplementação de cálcio, né, sempre é um questionamento, sempre é uma discussão eterna. Em toda live que eu participo, quem tem os produtos, né, e às vezes quem usa os produtos questiona essa questão aí de você usar os famosos grids. Né? Sim. Eu acho que eles podem até ser usados de uma forma estratégica, extremamente estratégica, tá? Mas aí é manejo de cada um. Sim. O problema maior é quando você disponibiliza ele constantemente e a ave começa a gerar um vício de comer aquilo ali. Sim. E aí você vai ter um desbalanço forte de cálcio-fósforo. Agora, ofertado de vez em quando, para ver como é que está a questão de necessidade da ave, ainda pode até ser tolerável. Agora, como sendo uso frequente e constante, eu acho desnecessário e eu acho até perigoso. Sim. Porque às vezes alguns, não são todos, é claro, né? Tem vários produtos no mercado, produtos sérios, né, tudo, mas tem alguns produtos às vezes que a base dele não é legal e aí às vezes pode dar um comprometimento a mais na ave ali para fazer a metabolização daquela forma que o cálcio está. Eu posso dizer que quem dá extrusado, por exemplo, não precisaria dar o grit, por quê? Eles dão o grit também para poder, no papo ali, ajudar na digestão de uma série de coisas. Mas o extrusado não precisa dessa ajuda na digestão. Extrusado ela já tem uma facilidade maior de solubilidade na hora que ela está em contato com um papo que é um pouco mais ácido, depois cai na moela com uma ação mecânica. Sim. Né? Ele já é uma partícula mais facilmente moída, vamos dizer assim. Normalmente o pessoal usa muito grit, tudo quando usa muita semente. Exato. Aí você cai naquilo. Eu uso muito semente, eu uso grit para ajudar a digestão. Então se você não usar semente, você não precisa usar o grit, você usa extrusado. Então é tudo uma sequência. E você pega o grit, por exemplo, você não consegue equilibrar o 2-1, porque você não sabe quanto que você está dando de grit. Não dá. E, gente, olha só, isso aí é um negócio que eu vivo batendo na tecla. A Nutribiótica, todos os produtos dela é 2-1. Deixa eu pegar a Egg Protein aqui, ó. Cálcio máximo, 10.000. Fósforo, 5.000. 2-1. Cálcio mínimo, 5.000. 1-1. Ó, farinhada universária, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Cálcio, 7.000. Cálcio máximo, 7.000. Cálcio mínimo, fósforo, 3.500. Cálcio mínimo, 4.000. Ou seja, 2-1, quase 1-1. Isso é o que manda todas as pesquisas, tudo que se tem notícia de literatura mundial é 2-1 ou 1-1. Né? 2-1 no máximo, 1-1 ali no mínimo. Por que as pessoas insistem? Tem um produto aqui do Rio de Janeiro, não vou citar o nome, obviamente, 20-1. Por que as pessoas ainda insistem nisso, Celso? E assim, é o que você falou do negócio da semente. Como é que você quer ter performance no ave se o cálcio e o fósforo dela está completamente desbalanceado? A questão toda, quando você fala assim, esse exemplo que você falou, 20-1, é porque quando você usa o calcário como fonte de cálcio, ele é barato. Então você diminui... É caro equilibrar. Entendeu? Eu sei. E o fosfato, por exemplo, que você usa como fonte de fósforo, ele é caro. Sim. Então, às vezes, você coloca muito calcário, muito carbonato de cálcio, porque ele acaba barateando a fórmula. Sim. E aí, normalmente, esses produtos não são produtos de performance, são produtos de preço. Sim. Né? Nem de preço, né? Não, nem de valor, né? Porque valor é uma coisa diferente. Preço mesmo. Não, e produto, barato. Esse produto, por exemplo, eu vou te mostrar ali, isso faz mal para galinha. Sim. Essa quantidade de cálcio faz mal para galinha, que tem que botar um ovo por dia. Você imagina para um ringneck. Né? Então, assim, tem muito mais sazonalidade. Exatamente. E o que eu falo com o pessoal é o seguinte: procure produtos 2-1. Não precisa dar antibiótico, não, pode dar qualquer coisa, mas olha no verso da embalagem se tá o 2-1, porque o segredo da criação, da saúde da ave, é o equilíbrio cálcio-fósforo. A gente vive batendo essa tecla aqui. Depois o Celso equilibra sódio e potássio, mas aí é a cabeça do Celso, eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, não. Segue aí, Calopsito. Vamos lá, Calopsito. Estragar, né? Estraga tudo. A extrusada ela tem uma duração de 1 ano, tá, galera? 1 ano aí. A validade dela, né? A validade é... Fala também que elas estão vindo agora com a válvula
o zíper, né? É o ziplock, né? Zíper e Ziplock. a válvula, né? E até o de 300 tem a válvula, pessoal. A nutribiótica já tem 1 ano, né? Até falei sempre dela muito aí com o Andrezinho. E assim, a quantidade de ovos galados aumentou, assim, foi impressionante a quantidade de ovos galados, né? É muito, muito, muito raro dar um ovo branco, muito raro mesmo, né? Última postura mesmo, teve um casal jovem, casal de, não lembro a idade, mas ele não tinha completado 1 ano ainda não, estava completando 1 ano, né? E coloquei a caixa ninho para eles botaram 7 ovos, só o último que não galou. Então, assim, Que legal, né? foi impressionante o resultado por uma primeira postura. Dá uma pausa aí, Calopsito. Você sabe, Celso, que eu mandei uma mensagem pro Dr. Germano, né? Que a gente tem aquele amigo nosso que as 4 filhas lá do ring neck dele, menos de 1 ano, as 4 com ovo, né? Sim. E eu liguei pra ele e falei assim, Dr. Germano, tem problema? Ele, se a natureza tá permitindo, não tem problema nenhum não, né? Ele falou assim, né? E até um abraço, Dr. Germano, que é nosso parceiraço aqui. E ele falou isso, eu falei, não, realmente, se a gente consegue dar, né, substância para aquela ave poder fazer essa performance, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é bom pro criador essa precocidade, né? Vai lá, Calopsito, manda ver aí. Galera, só fazendo um complemento aqui, vocês estavam Já falando... falou, não? Oi? Oi? O Thiago já experimentou a nutribiótica, não? O Thiago já experimentou. Eu já, faz um tempo que chegou para mim, utilizei dela, passou um tempo aqui junto com a gente, né? Bacana. Mas, gente, ó, mês passado, só para vocês terem uma ideia, mês passado eu atendi, eu estava fazendo umas contas aqui, 26 consultorias online. E às vezes a pessoa que está com problema na reprodução, ave doente, e uma coisa que eu sempre investigo, como é que está a alimentação das suas calopsitas. E é impressionante a quantidade de criadores que chegam lá, compram aquela alimentação que a gente sabe que é a mais barata, e daí a pessoa até sabe que não é a melhor alimentação, e daí ele vai complementar com aquelas vitaminas que pinga ali no bebedouro. Nossa, isso é muito perigoso. Faz quanto tempo que você está dando isso para a ave? Faz 30 dias, 40 dias. Galera, aqueles complexos vitamínicos, o excesso daquilo ali é pior do que a falta. Pode causar uma hipervitaminose A, pode causar intoxicação, pode causar uma cirrose ali. Tá? Então, às vezes, as aves não se reproduzem ou acaba até morrendo, ficando doente e morrendo, justamente pela questão da nutrição. E uma das coisas que eu mais curto na nutribiótica é que eles estão acrescentando, na fórmula da ração, alguns componentes com propriedades medicinais. Por exemplo, o alho em pó, que é um antioxidante, um anti-inflamatório natural, que tem na ração. E aí na foto aí vocês têm a farinhada. Essa farinhada agora... Na verdade é mamão e banana. Gente, eu sempre comprava semente de abóbora porque era um vermífugo natural. Então, uma vez por mês, uma vez por cada 40 dias, eu misturava ali na alimentação das minhas aves. E agora eu já tenho a farinhada. Né? E elas já vão comer a farinhada, já comem a semente. E acaba sendo um preventivo. E a semente equilibrada, dentro da forma. Dentro da forma. Naturais. Então, sério, super vale a pena. Dá uma pausa aí, Calopsito. Isso que ele está falando, pessoal, da semente equilibrada, tem muitos criadores, né? E a gente conhece um monte que dá espirulina. Aí ele compra a espirulina, joga em cima do cozido. Vai dar o alho em pó, joga em cima... Isso não pode ser... A semente de abóbora, joga a semente de abóbora. Isso não pode ser assim, né, Celso? Isso tem que estar dentro de um equilíbrio, porque senão vai ter problema. Sim. O alho, por exemplo, se você der em excesso, é prejudicial demais para a ave. Não, né? E a homogeneidade, é o que você está falando, a homogeneidade é importante, né? Você tem o produto, o ingrediente que você está colocando na formulação da extrusada, você está misturando ele de uma forma homogênea. Sim. Então isso daí vai estar em todo pelletzinho, vai ter aquela proporção que você colocou na formulação. Ela foi bem misturada, ela foi homogeneizada. Perfeito. Manda aí, Calopsito. Lá que está encerrando já, está faltando só... Uma dica, o Felipe já deu essa dica, o André também já deu. Vai vender o filhote, você tem que instruir bem a pessoa que está levando o filhote, é o tipo de alimento que ele está comendo, inclusive a marca, tá? Porque já a pessoa minha está lá comendo um tribiótico, ela leva, vai compra outra marca, a ave não vai comer. E daí onde ela pode ficar ali debilitada e até adoecer. Então a gente tem que dar esse feedback, né? Instruir a pessoa que está adquirindo. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Né? Isso é fundamental, sim. Tem uma pergunta bem legal aqui, que o Gabriel mandou. Pode dar farinhada o ano inteiro para a calopsita? Tá?
A minha opinião, a farinhada é um alimento que foi desenvolvido para reprodução. Ela é mais calórica, ela tem mais lipídios, ela tem mais nutrientes. Então, na reprodução, usa tranquilamente. Para ave pet, eventualmente, tá? Se você quiser dar a cada 10 dias, uma vez por semana, acho que não mais do que isso. Até dá uma pausazinha aí. Até essa, eu peguei aqui. Essa é a farinhada Universalis, pessoal. Esse é um produto nosso que ela pode ser dada. A gente desenvolveu esse produto, até pedi até um corte disso sobre a farinhada, porque ela pode ser dada tanto para passeriforme quanto para psitacídeo. Aí a gente vai cair naquilo que a gente sempre fala, mas peraí, não é nutrição específica e tal, porque esse produto aqui, ele foi desenvolvido justamente para tirar a ave que só come semente, para ela ser introduzida ao mundo do extrusado. Porque talvez esse produto aqui seja o de maior palatabilidade nossa. Se eu ler aqui para vocês o que ele tem, né? Além dos macros, ele tem quirela de arroz, grão de linhaça, cártamo, larva de mosca soldado negro na formulação. Aí vem mix de legumes e frutas, porque esse produto é feito com extrusado de mamão e banana, com extrusado de beterraba, com extrusado de abobrinha. Aí ele tem aqui, ó, ovo em pó pra caramba. Aí tem óleo de girassol, semente de níger, semente de couza, maçã desidratada, o alho, azeite de dendê, gordura de coco, mel de abelha, aí vem espirulina, osmose, ufose e tal. Então esse produto aqui é um produto que, se a ave está acostumada a comer só semente, começa a introduzir esse produto que ela vai adorar e depois fica mais fácil para você migrar para um extrusado que tem menos caloria, etc. E tal, e você passa a usar só a farinhada. E eu adoro esse produto aqui, isso aqui eu dou lá em casa para meus bichos como petisco. Então, como ele tem as sementes também, as sementes estão equilibradas aqui, eu dou na unha, uma vez por semana ou 2 vezes na semana, para a ave caribe, porque ele é super palatável. Esse produto é gostoso demais. Né? Tem tudo, você imagina, mel de abelha, o dendê, tudo que eles gostam, coco, girassol, tem tudo aqui dentro. Então fica uma dica aí também, que eu penso igual o Fiore. Eu acho que a farinhada pode ser dada o ano inteiro, não tem problema nenhum, mas em menos quantidade e como enriquecimento alimentar, porque ela é mais calórica, etc e tal. Ela pode ser dada algumas vezes na semana, que ele comentou, né? Exatamente. Lá em casa... Algumas vezes na semana, só como um petisco mesmo, como uma... Ela é muito boa de transição mesmo, essa farinha. E ela não é específica. Né? A gente tem aqui a Egg Protein Psitacídeo, está aqui. E eu tenho a Egg Protein Passeriforme. Porque os índices são diferentes. Mas esse produto aqui é um produto comum para todas as espécies. Papagaio come também. Tudo. Rapaz, cada hora que chega aqui, o meu está comendo, o burro está comendo. Todos os psitacídeos passeriformes, canário, adora esse produto. Ringneck pega muito bem. O Bordenari gosta de dar esse produto lá com petisco, mas ele entra com petisco. Então isso aqui não é um produto específico. É um geralzão para tirar a ave da semente. Da semente, rotina, exatamente. Tá? Segue aí, Calopsito. Até para minhas aves assim que estão em desenvolvimento, em viveiro, eu dou 2, 3 vezes na semana, cara. Mas suas aves têm alto gasto energético, está em viveiro. Não, é viveiro. Elas vão, mas meu senhor, elas vão reproduzir, então já é uma preparação. É uma preparação, entendi. A ave pet, que às vezes não tem tanto espaço, não vai reproduzir. Às vezes a pessoa até corta a asa, ela não voa, daí é mais complicado. A gente tem que evitar também que elas fiquem gordinhas. Gordinhas, exatamente. Mas aí, Leandro, você acha que nesse caso, igual a gente está com a nutribiótica, a ave que não está em reprodução não pode dar 2 vezes por semana, assim, 2, 3 vezes por semana? Mas de manutenção. Manutenção. De manutenção. Eu dou para minhas aves a farinhada de manutenção no período que não estão no show, né? Porque a nutribiótica é bom que tem isso, tem para manutenção e tem para reprodução. Ele tem 2 tecnologias, né? Tem a tecnologia que é para reprodução e a que é para manutenção. E aí, pessoal, para a gente encerrar, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu peguei lá na fábrica, ó. A gente tem a Calopsita H. pornis natural, que é a que o Fiore usa lá, que está tendo um excelente resultado, né? O André também usa dela. A gente tem aqui a beterraba e laranja, que aqui é a linha Nature, né? A abobrinha e a mamão com banana. Esses produtos aqui, a gente não usa água na extrusão, a gente usa suco na extrusão. Então, vocês devem ter visto já os vídeos na fábrica e dá uma palatabilidade fantástica, né? E as farinhadas que a gente tem para indicar são essas duas aqui. Essa farinhada é a farinhada Egg Protein, que é uma farinhada que pode e deve ser dada nesse período de reprodução, tá? Mas é uma farinhada que as pessoas estão comprando muito para ajudar os pais a tratarem do filhote. E essa farinhada, que é a farinhada Universalis,
que eu gosto dela, né? Porque ela como petisco é fantástico. E se você tem uma calopsita que só se alimenta de semente, você pode começar a introduzir esse produto aqui, que daqui a pouquinho ela migra para o extrusado. É mais fácil ela migrar para o extrusado, porque a palatabilidade desse produto aqui é coisa de maluco. Não tem, isso aí não se compara com nada que eu já vi. Então fica a dica aí, né, Celso? Sim, sem dúvida. O legal é você fazer um estudo da linha, descobrir os produtos que a gente tem na linha, ver quais são os produtos que se adequam melhor ao seu manejo. Sim. O que a gente tem, às vezes, é uma diversidade muito grande exatamente para isso, para facilitar cada um buscar a sua melhor condição de manejo para poder fazer as suas transições, os seus usos durante o período reprodutivo ou do seu período de manutenção. Perfeito. Moçada, a gente encerra mais um React aqui, mandando um beijão para essas figuras aí que a gente gosta muito, tá? Obrigado por vocês citarem a gente e até o próximo React. Já é o segundo. Tem muita gente falando da gente, hein, Celso? Que bom. Ontem você falou bem da gente, na live do Abrindo o Bico. Falei. Coincidentemente, né? Vou fazer um react de mim mesmo. Vou fazer. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.